vamos, então, dar continuidade. Nós paramos lá nos sucedâneos. Nós falamos dos sucedâneos externos, na aula passada, e também da classificação dos recursos, não é isso? Então, agora vamos falar do novo tema, que é o estudo dos princípios recursais. Ok? Então, vamos ver o estudo dos princípios no processo civil, no que tange a teoria geral dos recursos. Bom, o estudo de qualquer disciplina, né, que vocês forem se deparar, passa por uma análise da base principiológica, né? Quando se fala em princípios, no sentido aqui, né, de mandamentos de otimização, conforme as circunstâncias fáticas, né, e jurídicas apresentadas. Isso é um conceito de princípio muito trabalhado em direito constitucional pelo Robert Alex. Mas o que boa parte dos autores que escrevem de processo civil, sobre o processo civil, trabalham a noção de princípio como viga mestra do sistema, né, ou balizas de interpretação de uma determinada disciplina. Então, nessa perspectiva, então, né, vamos então ver quais são esses princípios, então, regentes aqui do sistema recursal. Eu trouxe aqui para vocês os principais, não é isso? Duplo grau de jurisdição, taxatividade, unirrecorribilidade, fungibilidade, a proibição da reforma em prejuízo, né, também conhecida como proibição da reformatio impégios, o princípio da complementariedade, que, bem na verdade, deveria chamar princípio da proibição de complementariedade, e o princípio da consumação. Ok? Então, vamos analisar, então, um por um. Bom, nós tínhamos falado, né, lá nas aulas introdutórias, acerca da teoria dos recursos, a gente tinha falado bastante sobre o duplo grau de jurisdição, né? Eu defendi a tese de que o duplo grau de jurisdição integra o rol, né, das garantias fundamentais. Há um direito constitucional ao recurso, né? Mas esse é um assunto bastante polêmico, né? Então, primeiramente, a primeira ideia, quando se fala em duplo grau, a ideia de duplo exame, ou a ideia de direito a um reexame da causa por um outro órgão jurisdicional. Então, se você for pegar a jurisprudência dos tribunais internacionais, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles utilizam a expressão direito ao duplo pronunciamento. Duplo pronunciamento. Então, mas uma ideia elementar, então, é o direito ao reexame da causa. Que aquela causa seja reexaminada por um outro órgão jurisdicional. Então, essa é uma perspectiva bastante interessante, né? Então, como eu estava dizendo, a doutrina ela diverge consideravelmente acerca da consideração ou não, se isso é ou não uma garantia fundamental, né? Bom, as razões, então, pelas quais eu acho que é interessante nós falarmos de recurso como garantia. Recurso é garantia. Por quê? Primeiro, nós temos previsões no texto constitucional que levam a essa constatação. Primeira delas, nós temos o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, né, como todos vocês sabem, ele consagra direitos fundamentais, de cunho liberal principalmente, as liberdades públicas, né, de ir e vir, de crença, de pensamento, né, liberdade de expressão, é o que a gente chama de liberdades públicas. E lá,
da Constituição, no artigo 5º, nós temos inúmeras garantias processuais. Garantias retratadas pelo devido processo legal, por exemplo, que está no inciso 54, que afirma que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem respeito ao devido processo legal. Ok. O que nos interessa é o próximo inciso, 55, que fala que aos litigantes em processo judicial administrativo são assegurados o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos a eles inerentes. Então, quando se fala em recurso, aí, no artigo 5º, inciso 55, LV, né, no algarismo romano, quando se fala em recurso, nós estamos falando, de fato, em meio de impugnação de decisão judicial. Nós não estamos falando de recursos financeiros. Não é disso que está se tratando ali no artigo 5º, inciso 55. Mas sim, quando se fala, olha, as partes têm direito ao contraditório em qualquer processo judicial ou administrativo. Ok. Também tem direito à ampla defesa. Perfeito. Tem também o direito de se valer todos os meios inerentes à ampla defesa e ao contraditório. Ok. Meios entendidos, por exemplo, como direito à prova, né? Utilizar todas as provas previstas no sistema, típicas ou atípicas, como nós já estudamos no semestre passado. Incidentes processuais presentes para se valer do contraditório da ampla defesa, né? Ok. Por isso que essa palavra de meios está aí. E depois fala meios e recursos inerentes. Inerentes ao quê? Ao exercício do contraditório da ampla defesa. Então, por meio do artigo 5º ali, inciso 55, olha, nós extraímos uma base constitucional para se falar no duplo grau de jurisdição, né? Para falar que o recurso tem estatura constitucional, ele integra o rol das garantias constitucionais. Então, me parece bastante elementar. Eu até estranho, confesso, né, que eu estranho muito esse debate sobre se é ou se não é uma garantia, né? Me parece isso tão... é uma discussão rasa, né? Mas, pois bem, eu acho estranho. Um outro ponto, né, que é muito interessante também, se você for analisar a competência dos tribunais, e os tribunais têm assento constitucional, a competência dos tribunais, né, o que o Tribunal de Justiça, a estruturação dos tribunais todos, o STF, STJ, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, que é o que nos interessa aqui, prefeito da Justiça Comum, né, Justiça Comum Estadual e Federal, é o que nos interessa. As outras justiças não nos interessam, que é trabalhista, eleitoral e a militar não é nosso objeto de estudo. Só a estadual e a federal, que é a comum. Pois bem, se você for analisar a estrutura dos tribunais que estão na Constituição Federal, lá nós temos arquitetado ali, né, uma estrutura recursal. É da competência dos tribunais julgar recursos. Tanto é, olha que curioso, esse dado eu tenho certeza que eu não falei. Quando um desembargador, né, um ministro, precisa que se produza provas, eles pedem carta de ordem para a primeira instância. Porque os tribunais eles não são estruturados para desenvolvimento de provas. Então, quando eles precisam, por exemplo, que uma prova seja refeita, né, ou feita, a gente viu lá no caso Mensalão, né, lá especificamente no processo penal, né, ação penal 340, se eu não estou enganado, o número, mas o caso Mensalão ficou bastante claro isso, porque eram 8 testemunhas por réu, 40 réus, imagine vocês. Então, você imagina o ministro Joaquim Barbosa tendo que ouvir, né, tantas testemunhas. O que ele fez? E testemunhas oriundas de 8 estados, né? Então, pelo menos 8 ou 9 estados. O que eles fez? Eles pediu carta de ordem, inclusive veio aqui para a nossa querida cidade, né?
2 cartas de ordem para ouvir testemunhas de 2 réus, né, da nossa cidade que estavam lá, né, na ação penal, do mensalão. Enfim, carta de ordem, para que se produzisse aquela prova e depois, reduzido a termo, na ata da audiência, né, remetesse de volta para o tribunal. Então, olha que curioso. Os tribunais não têm estruturação para desenvolvimento da atividade probatória. Quem tem isso é a primeira instância. No caso eles precisem de produção de provas ou que eles mandem refazer uma prova, eles têm que remeter os autos para a primeira instância. Então, isso é um ponto muito curioso. Então, percebam, porque a estruturação dos tribunais é de revisão dos casos. A gente vê muito isso, esse debate no STF, se você for prestar atenção, ultimamente, né? Principalmente na fala do ministro Barroso, eles têm criticado muito o número de ações penais no Supremo, que faz com que o Supremo tenha que agir, então, como aspas, pelo amor de Deus, um monte de aspas aí, como primeira instância, né? Para quem tem foro prerrogativo de função. E os próprios ministros do Supremo falam, olha, a gente não tem estrutura para isso, para atuar dessa forma. A gente teria que remeter para uma primeira instância, nós somos o Tribunal de Recursos, ou para conhecer ações de controle abstrato de constitucionalidade, que você analisa a lei em tese. Não tem um caso concreto, um conflito entre um autor e um réu, né, numa ação de controle abstrato. Então, e eles mesmos sugerem que deve ser feitas reformas constitucionais, devem ser feitas reformas constitucionais para alterar essa questão das ações em tribunal, ações originárias em tribunal. Então, meus caros, olha que curioso. Os tribunais, então, eles são estruturados para julgar recursos. Competência recursal. Ora, eu brinquei com vocês outro dia, teoria dos poderes implícitos, se te atribui uma finalidade, um poder, deve-se assegurar também as prerrogativas para tanto, os meios, os instrumentos para que você exerça aquela finalidade, para que você exerça aquele poder. E nós temos dispositivos expressos prevendo o cabimento de determinados recursos na Constituição. Nós vamos ter uma aula sobre recurso extraordinário. Primeira coisa que eu vou falar sobre recurso extraordinário. Olha, o recurso extraordinário está previsto na Constituição Federal. Artigo 102, inciso 3º da Constituição. Então, é um direito que nós temos de irmos ao Supremo, vamos fazer um linguajar popular, né, um linguajar leigo, o direito que nós temos de irmos para o Supremo Tribunal Federal, sempre que os tribunais aqui locais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, né, negarem vigência à Constituição, ou derem interpretação divergente do que tem sido dada pelo Supremo. O Supremo é o guardião da Constituição. Ao Supremo compete dar a última palavra acerca da interpretação da Constituição. E a gente brinca, né? O Supremo tem a prerrogativa de errar por último. Errar por último. Então, está no 102. Ainda, quando eu for falar de recurso especial, nós vamos ter uma aula sobre recurso especial. Talvez 2 ou 3. Eu já estou preparando aqui. Quero falar bastante sobre isso. É bem interessante, eu quero dar uma aprofundada, né, em questões até práticas para vocês. O recurso especial também está previsto na Constituição. No artigo 105, inciso 3º. Então, quando eu for falar sobre isso, a primeira coisa eu vou falar, olha, gente, o recurso especial está previsto na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3º. Porque o 105 fala da competência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. O 102, que eu acabei de falar, é a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, olha aqui, né? Então, perceba, tem muitos dispositivos na Constituição falando de competência recursal, lá no artigo 5º, das garantias, falando do direito ao recurso. Então, como que você não vai falar que recurso não é garantia?
é muita forçação de barra, né? Eu acho, com todo respeito a quem pensa em contrário, tem gente grande aí, tem autor famoso que fala, não é. Enfim, mas não é na base do, não é porque não é, é complicado você trabalhar esse tipo de linha de argumentação. Aliás, nem é argumentação, fala que é porque é, né, na base do porquê sim, na base do porquê não, isso não é argumentação. Então, tem um outro também, né, que tem assento constitucional, o recurso ordinário constitucional. Está previsto tanto no 102 quanto no 105. É cabível recurso ordinário tanto para o STJ quanto para o STF, a depender de, de qual tribunal que denegou a segurança, né, no mandado de segurança. Então, ele é bem específico, né? O recurso ordinário ele é muito específico. No caso de denegação de mandado de segurança. Se a denegação do mandado de segurança tiver ocorrido no TRF ou no Tribunal de Justiça, o recurso ordinário é para o STJ. Se a denegação de segurança tiver ocorrido no STJ, cabe o recurso ordinário para o STF. Nós vamos ver isso. A aula também só sobre recurso ordinário. Tá? Tem um outro cabimento que é muito específico, né, no caso de litígio entre organismo, por exemplo, internacional, Estado estrangeiro, contra município brasileiro, né, a ação tramita na Justiça Federal, está lá no 109 da Constituição. 109, ó, da Constituição. Então, e lá fala que esse recurso, né, a decisão da Justiça Federal que julga esse conflito, por exemplo, entre Estado estrangeiro contra um município, essa ação que estão tramitando na Justiça Federal, o recurso ali advindo não é apelação. E também não é para o TRF, apesar de ser da Justiça Federal, não vai para o TRF. É recurso ordinário constitucional para onde? Para o STJ. Para o STJ. É como se fosse uma supressão de instância. Vai da primeira instância direto para o STJ, o recurso. E onde que está isso? Está na Constituição, meu amigo. Está previsto na Constituição Federal. No artigo 109 da Constituição, que fala da competência da Justiça Federal. Pode ver lá, inciso 2º, uma coisa assim, né? Então, são muitos os dispositivos, né? Eu nem vou entrar na assada trabalhista, que eu não domino trabalhista, né? Mas, fatalmente, se for analisar ali a competência do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, você vai encontrar também algum dispositivo, tá? Então, toda essa estruturação dos tribunais essa estruturação está prevista na Constituição. E a estruturação é a característica essencial da estruturação dos tribunais: julgar recurso. Então, não tem como. Tanto é que nós temos algumas propostas de emenda à Constituição. Uma delas é acabar com o recurso especial e o recurso extraordinário. Acabar. Ocorreria o trânsito julgado na segunda instância. Você só teria o direito, por exemplo, à apelação. Ou agravo, né? Disposição interlocutória no meio do curso do procedimento de primeiro grau. Então, haveria um enxugamento. Porque o que nós vamos estudar são 9 recursos. Nós vamos estudar 9. Né? Então, iria acabar ali com aqueles recursos especial e extraordinário, né? Eu não sei se vocês vão mexer no ROC, no recurso ordinário. Talvez não. E o recurso especial e o recurso extraordinário se tornariam ações rescisórias. Então, nós teríamos uma ação rescisória especial, que é para o STJ, caso a decisão transitada julgada aqui no TJ, no TRF, viole lei federal, negue vigência à lei federal, aí caberia uma ação rescisória especial para o STJ. Ou então uma ação rescisória extraordinária. Ele só mudaria o nome, né, de recurso extraordinário para ação rescisória extraordinária. Recurso especial para ação rescisória especial. Então, caberia, se transitasse julgado e houve violação da Constituição Federal, caberia uma ação rescisória extraordinária para o STF, alegando violação negativa de vigência na Constituição Federal. Então, isso é um projeto
né, de emenda à Constituição que está tramitando. Eu não sei que pé que está, né, porque está acontecendo tanta coisa, né? Provavelmente deve estar parado. Porque uma das ideias para aquele debate sobre transitar em julgado, né, em segunda instância, permitir, por exemplo, na esfera penal, a emissão de mandado de prisão, né, em definitivo, prisão-pena, né? Uma das ideias, uma das saídas seriam essas, né? Enfim, acabar com o recurso especial extraordinário para todo mundo, para todo mundo. Então, e é o que o STF quer, né? Porque serão recursos a menos para o STF atuaria ali só de forma excepcional para julgar ação rescisória, né? Mas vamos ver como é que vai virar isso. Então, duplo grau, né? Para a gente fechar aqui o nosso assunto, né? Ó, o autor peso pesado, né? É o professor Luiz Guilherme Marinoni, o Sérgio Reinhardt e o Daniel Mitidiero, eles escrevem juntos, né? Eles falam que o recurso não tem natureza constitucional, né? Porque ao prever, eles falam que ao prever a competência originária dos tribunais, né? O sistema prevê várias hipóteses em que não há o resguardo ao duplo grau, como os casos de competência originária, né? Enfim. Agora, tem autores grandes também que defendem a natureza constitucional, que é o Dinamarca, por exemplo, Cândido Dinamarca, professor titular da USP, que que ainda é, né, um dos maiores processualistas do Brasil, um dos mais influentes processualistas, né? Então, talvez vocês tenham até estudado por ele, né, o livro da Ada Pellegrini de Novo, do Cândido Dinamarca, sobre teoria geral do processo. Então, ele é um peso pesado que defende a natureza constitucional, né, do recurso. Então, logo, sendo uma natureza constitucional, né, nós temos que concluir também, então, que é uma garantia, né, uma garantia fundamental. Esse debate, por que ele é importante? Qual a relevância disso? Ele tem uma importância porque se você fala que é garantia, meu amigo, nós vamos entrar naquela discussão sobre cláusula pétrea. Se é garantia constitucional, é possível que o sistema seja. Ele pode ser mudado, mas não pode ser suprimido. Você até pode mudar uma garantia, uma cláusula pétrea. Você só pode mudar se for para aperfeiçoar o sistema, para melhorar o sistema, para melhorar o leque de garantias asseguradas aos cidadãos. Então, porque aquela afirmação que alguns fazem, né, de que as cláusulas pétreas são intocáveis, isso aí é mito. Elas podem ser alteradas. O que não pode haver... Está acabando minha bateria aqui, eu vou conectar aqui. Acabando a bateria. O que não pode acontecer é a supressão de direito fundamental, de direitos fundamentais, de garantias fundamentais. Supressão é que não se permite. Porque a Constituição fala, não será admissível proposta tendente a abolir. O que é o abolir? Supressão. Agora, se você quiser mudar o texto constitucional para aperfeiçoá-lo, então isso é possível, né? Isso é tranquilo, né? Então você pode mexer em garantias fundamentais, em direitos fundamentais, desde que seja para aperfeiçoar o sistema. Então, esse debate é relevante justamente porque se você fala que garantia constitucional, vai entrar nas cláusulas pétreas. E logo nós não podemos suprimir essa base que existe, né? Suprimir não. Poderia se alterar, mas para melhorar. Agora, se formos falar que não é, aí o céu é o limite, né, meu amigo? Aí eles podem fazer o que eles quiserem. Então, esse é o panorama, ok? Tudo bem até aqui? Compreenderam? Duplo grau? Então, a ideia do duplo pronunciamento, a ideia do duplo exame. E qual o recurso que te propicia isso? O recurso que, de fato, te assegura de forma bastante ampla esse direito, te permite você discutir fatos, provas e direito, boa uma aplicação do direito ao caso concreto, é o recurso de apelação.
O recurso de apelação é o recurso por excelência que te assegura o duplo grau, que te assegura que você, de fato, busque o reexame de tudo que foi decidido na primeira instância. Ok? Então, a apelação. Não vamos falar sobre isso no tempo certo. Próximo princípio, então, aqui no nosso esquema, o princípio da taxatividade. A taxatividade é bastante simples, não tem muita dificuldade. Taxatividade afirma a ideia de que os recursos estão previstos taxativamente em lei, né? Não existe recurso sem previsão legal. Nós até vimos isso na abordagem conceitual, né? Então, é uma regra, na verdade, é um princípio, né? Então, recurso é meio de questionamento de decisão judicial, meio de impugnação de decisão judicial, então, previsto em lei. Tanto que a gente analisou no artigo 994. E o 994 fala expressamente, né, de forma exaustiva e exauriente, os recursos ali previstos, né? Então, a apelação, os agravos, são 3 agravos, né? Nós temos o agravo do instrumento, o agravo interno, o agravo contra a inadmissibilidade do RESP, agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Então, vamos estudar 2 tipos de embargos: embargos de declaração, embargos de divergência, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, enfim. Todos esses recursos estão previstos no 994 do Código de Processo. E nós vamos ver alguns recursos também que estão previstos em leis esparsas. Leis esparsas. Por exemplo, se for falar de juizado especial, o juizado especial, ele não fala em apelação, ele fala em recurso inominado para a turma recursal. Mas a natureza jurídica dele é de apelação, como se fosse uma apelação. Eu não sei por que eles não quiseram dar nome, né, ao recurso, ele ficou recurso sem nome, recurso inominado. Lá na execução fiscal, a execução fiscal também tem uma previsão dos embargos infringentes. Embargos infringentes. E para as causas, por exemplo, até R$ 1.000. Ela fala em UFIR, né? Que é um valor, uma questão muito antiga, mas é algo aproximado R$ 1.000. Vai dar um pouquinho a mais, 1.002, alguma coisa assim, dependendo dos valores. Então, cabe um outro recurso chamado embargos infringentes, que também é bastante questionável, porque vai para o mesmo juiz, vai para o mesmo magistrado para pedir para ele se assemelha muito mais a um pedido de reconsideração, né, do que a um recurso propriamente dito, tá? Porque não vai para outro órgão, né? Não vai para outro órgão, vai para o mesmo. Mas, enfim, nós vamos ver, então, também, às vezes, alguma legislação esparsa também fala, às vezes, do cabimento de um recurso ou outro, ok? Agora, no sistema de 73, nós tínhamos os embargos infringentes nas ações cíveis normais. Nós tínhamos. Isso agora é só reduto do âmbito penal. No processo civil foi extinto. Foi extinto. Por quê? Olha só. Como é que funcionavam os embargos infringentes? E para vocês terem uma ideia. Embargos infringentes era o seguinte. O cabimento era muito restrito. Muito restrito. No tribunal é estruturado assim, ó. Vou falar aqui de Minas, né? Você tem lá várias câmaras, Câmara Criminal, Câmara Civil, e cada câmara tem 5 desembargadores. 5. Os julgamentos são colegiados. Colegiados. Então, chegou lá a sua apelação, vai ser distribuída para um relator, aí depois vai ter um revisor e um vogal. É como se fosse o primeiro juiz, segundo, terceiro, certo? Só que eles chamam de relator, revisor, vogal. Então, são 3 juízes que vão julgar dos 5. Dos 5 que tem na Câmara, 3 vão julgar. Certo? E os embargos infringentes, eles eram cabíveis quando?
quando no recurso de apelação, né, lá no tribunal, houvesse uma reforma da sentença. Ou seja, o cara ganhou na primeira instância e perdeu no tribunal. Só que a reforma, lembra que são 3 juízes que estão julgando? A reforma tem que ser por 2-1. 2-1. Ou seja, o cara perdeu, não por unanimidade, o cara perdeu por maioria. O cara tinha perdido por maioria. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes os processos são tão antigos, né? Demoram tanto tempo e extinguiu isso em 2015, 2016, né? Porque entrou em vigor em 2016. Então, às vezes, você vai se deparar com processos cíveis que tem embargos infringentes. Por isso que eu estou explicando. Certo? Então, olha só cabia embargos infringentes no CPC de 73, só cabia embargos infringentes se reformasse a sentença e por 2-1. O que eram os embargos infringentes? Você pegar esse 1 que votou a seu favor, tentar convencer os outros. Lembra que são 5? Só 3 que participam? Então você tenta convencer os outros 2 a aderir àquele voto vencido. Que, ó, perdi por 2-1. Me acompanha. Perdi por 2-1. 2-1. Então, se eu entrar com embargos infringentes, vou tentar reverter esse 2-1 para um 3-2, chamando aqueles outros 2 desembargadores que não julgaram. Certo? Então, o panorama você podia até virar 3-2. Mas também você podia tomar um 4-1. Né? Um 3-2 invertido. Então, quem entende de futebol aí sabe o que eu estou falando. Né? Então, o sistema permitia isso. Né? Mas percebam, só cabia embargos infringentes se houvesse a reforma. Então, você tinha que ter perdido a primeira instância, ou ganhado na primeira instância e perdido no tribunal. E essa derrota no tribunal tinha que ter sido por 2-1. Porque se você perdesse por 3-0, não cabia os embargos infringentes. Não cabia. Né? Então, eu, por exemplo, eu nunca tive oportunidade de fazer embargos infringentes. Nunca tive. Eu fiz todos os recursos que você imaginar. Todos esses 9 aí que nós vamos estudar, eu já tive oportunidade de fazer. Na prática. Já os embargos infringentes, o antigo recurso de embargo infringente, eu nunca tive a chance. Nunca tive a chance. Nunca ocorreu a situação, para mim, nunca tinha ocorrido de ter uma decisão. Eu ganhar na primeira instância e uma reforma, eu perder no tribunal por 2-1. Né? Já aconteceu, mas foi 3-0. Eu perdi por 3-0. E se eu perdesse 3-0, não cabia os embargos infringentes. Okay? O que eles fizeram? Eles extinguiram isso. Extinguiram esse recurso. Então, não está mais previsto. Reparem lá o 994. Não prevê mais os embargos infringentes. E agora, isso virou uma técnica de julgamento. O que era um recurso, eu interpunha os embargos infringentes para chamar aqueles 2 desembargadores que não participaram. Para coletar o voto deles, para tentar transformar o 2-1 num 3-2. Né? Mas isso precisava ser provocado. Quem perdeu precisava recorrer. Para falar o seguinte, olha, eu quero interpor embargos infringentes, eu quero que os outros 2 desembargadores que não julgaram, julguem. Quem sabe, né? Aí você batia no voto vencido, para falar, olha, o voto vencido é o que tem razão. Esse né, esse desembargador, né, que votou a meu favor, ele que tem razão, os outros 2 não. Aí você tentava convencer os outros desembargadores que não participaram, você tentava convencê-los a aderir ao voto vencido. Como é que é hoje? Então o recurso foi extinto. Embargos infringentes não existe mais. Como é que funciona hoje? Hoje virou, o que era recurso virou técnica de julgamento. Técnica de julgamento. Então tá lá na Câmara, os 5 desembargadores. Verificou, aí tem sempre um presidente daquela Câmara. Cada Câmara tem o seu presidente. Tá? Então, se o presidente verificar que aquele julgamento foi por 2-1, ele já chama, na mesma sessão, ele já chama os outros 2 desembargadores para julgar. Ok? Então é na mesma sessão. Então faz de ofício.
de ofício, ok? Então, perceba, olha a mutação que houve. O que era recurso, tinha que ser provocado. Lembra que recurso é voluntário? Né? Agora é técnica de julgamento. Então, verificou que não foi unânime, foi 2-1, não deu unanimidade, 2-1, então vamos chamar. Já chama na hora, na mesma sessão, né? Aqueles dois desembargadores que não participaram, eles são convocados já julgar ali na hora, para ver se adere à tese vencedora ou à tese vencida. Ok? Então, desburocratizou, né? Desburocratizou bastante. Então, essa é a sistemática atual. Então, percebam, o princípio da taxatividade. Só há recurso que foi previsto em lei. E nós tínhamos os embargos infringentes previstos em lei. Então, isso acabou no dia 18 de março de 2016, que foi quando entrou em vigor esse código que nós estamos estudando. Tá? Às vezes eu vou falar de institutos já revogados, como esse, porque vocês às vezes podem se deparar com isso. Eu tenho processo lá de 25 anos. Eu estava no colegial quando o processo foi proposto, a ação foi proposta. E até hoje o trem está vivo, né? Então, pode acontecer isso com você. Então, imagina, você se depara, o que é isso? Embargos infringentes? Eu não aprendi isso na faculdade, né? Eu vou falar também quando estivermos estudando agravo, tem um agravo que foi revogado, né? Um agravo retido. Então, nós vamos voltar, vamos mencionar ele também. Então, perceba, volta aqui os princípios, então, da taxatividade. Os recursos são previstos taxativamente em lei. Só há a previsão recursal, só existe recurso se previsto em lei. As partes, como nós falamos outro dia, as partes não podem criar recurso que não tenha assento na lei. Princípio da legalidade. Tá bom? Essa é a ideia. O próximo princípio, unirrecorribilidade. Vamos botar a cor aqui para ficar mais claro. Então, o princípio da unirrecorribilidade. Bom, a ideia de unirrecorribilidade, meus caros, né? Recorribilidade, não recorribilidade apenas de um por vez. Então, quando você estiver diante de uma decisão judicial, você só vai poder interpor um recurso por vez. Um recurso por vez. Então, ela não pode valer, interpor contra uma mesma decisão, né, vários recursos. Por vez, ela tem que se valer só de um por vez. Tanto que eu brinquei com vocês, o que eu disse aqui outro dia. A primeira coisa que você tem que averiguar, quando você estiver diante de uma decisão judicial, é se aquela decisão ela tem algum vício estrutural, omissão, obscuridade ou contradição. Ou algum erro de digitação, né, que a gente chama de erro material. É a primeira coisa. Tem uma omissão. O juiz não analisou uma prova que eu juntei nos autos, né, um recibo de pagamento. Não foi analisado. Né? Um termo de um comprovante de doação não foi analisado nos autos. Então, foi omisso. Então, interponha os embargos de declaração. Mas eu perdi também. Não seria apelação, porque a sentença julgou meu pedido improcedente. Eu perdi a causa. Não seria recurso de apelação, então? Sim, seria recurso de apelação. Mas a primeira coisa que você tem que averiguar, quando você estiver diante de uma decisão judicial, é se cabe embargo de declaração. Os embargos de declaração é sempre que houver omissão, obscuridade ou contradição, cabe embargo de declaração. Tá? Não, eu vi uma contradição aqui. Oponha embargo de declaração. Né? Tem uma omissão. Oponha, então, embargo de declaração. Depois, quando os embargos forem julgados, depois, quando ele devolver a decisão, né, devidamente julgada, sanada ou não, né, aí sim você apela, se você tiver perdido aquela sentença.
Só então você entra com recurso de apelação, tá? Por quê? A ideia é da unirrecorribilidade. Um recurso por vez. Um recurso por vez, tá? Nós temos uma exceção em que é possível você interpor dois recursos contra uma decisão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É o seguinte: quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal eles julgarem o caso, quando eles julgam o caso, né, aqueles três desembargadores, a decisão da linha de vinda a gente chama de acórdão. Acórdão. Se neste acórdão você vislumbrar que houve violação ou negativa de vigência da Constituição Federal, você vai interpor recurso extraordinário para o STF. Se nessa decisão você também vislumbrar que houve também violação negativa de vigência a uma lei federal, então você também vai interpor recurso especial. Então, repare, você tem uma decisão só. Embargo, você tem uma decisão só. Acórdão. Mas esse acórdão, ele tem matéria constitucional e tem também matéria legal. As duas, houve nesses dois aspectos, né, tanto legal quanto constitucional, você entende que houve violação da Constituição e violação da lei federal. Então aí você vai interpor os dois recursos contra esta decisão. No mesmo prazo, 15 dias. Você vai ter 15 dias para recorrer. E se você vislumbrar, então, que houve violação tanto da Constituição quanto violação da lei federal, então você vai interpor os dois recursos. Os dois. Então essa é uma exceção. Ok? Murilo, mas se eu verificar que também esse acordo teve uma omissão. Então, primeiro você embarga, você está com embargo de declaração e aguarda o julgamento dos embargos. Depois vai ser publicada uma nova decisão sanando, né, então, aquele vício que você apontou nos embargos. Ou então, se os embargos serão rejeitados, se o tribunal falar, não tem vício nenhum aqui, né? E aí, desta decisão dos embargos, aí sim que você interpõe o recurso especial. Se for só questão constitucional, recurso extraordinário. Não, tem as duas questões, constitucional e legal. Então, você vai interpor os dois recursos. Os dois recursos. O especial e o extraordinário. No mesmo prazo. Então, você está impugnando uma decisão judicial com dois recursos. Perfeito. Mas como é que funciona na lógica, no sistema? Primeiro se julga, porque foram interpostos dois. Como é que a gente vai fazer para não ter conflito? Primeiro se analisa o recurso especial. O recurso especial vai ser o primeiro a ser julgado. Se você ganhar, se o recurso seu especial for provido, o STJ comunica ao STF. Fala, ó, o recurso dele foi provido. É como se estivesse dizendo, olha, você não precisa julgar aí, viu, STF? Você não precisa julgar aí o recurso extraordinário, que nós já demos provimento ao recurso especial. Certo? O recurso extraordinário só vai ser julgado se o recurso especial, se você perder o recurso especial. Ou seja, não conhecimento ou improvimento do recurso. Tá bom? Então, tem essa lógica. Eu vou voltar nesse assunto, obviamente, quando eu estiver falando sobre recurso especial e recurso extraordinário. Mas você já sabe, já fica aí registrado, que você tendo uma questão legal e uma questão constitucional no acórdão, você tem que interpor os dois recursos, por STF e por STJ. E isso tem que interpor no mesmo prazo comum de 15 dias. Tá? Obviamente, você pode... Murilo, eu fiz um recurso especial primeiro. E eu fiz... Nos 6 primeiros dias eu fiz o recurso especial. E o recurso extraordinário eu fiz depois, do 7º ao 13º dia. Eu tenho que interpor... Eu tenho que protocolar no mesmo ato? Protocolar junto? Não. Você pode perfeitamente. O recurso especial, lá, protocolar no 6º dia, e lá no 13º dia, 14º dia, no último dia, sei lá,
você protocola o extraordinário. O extraordinário é mais difícil de fazer, bem mais. Né? Então, você tem o prazo comum, 15 dias, para interpor os dois. Os dois. Então, nada importa, não importa se você vai protocolar um depois do outro. Ou se você vai deixar tudo por um dia só para fazer tudo de uma vez. Tá bom? Então, tudo bem? Acompanharam aqui? Unirecorribilidade, então, é a ideia de que você, regra, você interpõe um recurso por vez. Por vez. Certo? Por quê? Tem uma questão que eu lembrei aqui agora. Cada recurso tem o seu propósito. É igual a ideia de remédio para doença, né? É igual quando você está com algum problema de saúde, você fala assim, ó, tenta esse medicamento aqui primeiro. Você toma o medicamento e aguarda ele fazer efeito. Não é isso? Se você vê, olha, esse medicamento não está funcionando, aí você troca. Não, vou para outro. Não é? Não é normal você tomar 2 remédios para combater a mesma doença, né? Ao mesmo tempo, né? Então, sinceramente, se você toma um, espera, depois não surtiu efeito, você toma, às vezes, o outro, né? Para outro propósito. Tá bom? Então, esse é o princípio da unirecorribilidade. Um recurso por vez. Exceção, se no acórdão tiver uma questão constitucional, uma questão federal, você interpõe o RESP e o RE, tá? Se for só questão legal, só o RESP. Se for só questão constitucional, só o RE, recurso extraordinário. Se for ambas as questões no acórdão, né? Não é raro isso acontecer, viu, meus caros? Eu já fiz várias vezes, tive que interpor 2 recursos no mesmo prazo. Então, só nesse exemplo que eu dei, o acórdão que tem a questão complexa, né? Questão federal e questão constitucional. Ok? Posso prosseguir? Vou continuar. Fungibilidade. O princípio da fungibilidade é muito interessante. Bom, fungibilidade. O que nós temos aqui? Né? Olha só. A ideia de fungibilidade, de forma bastante básica, né? É a ideia de conversão de um recurso pelo outro. É uma possibilidade que nós temos do tribunal receber uma espécie de recurso por outra. Quando o tribunal, quando o recurso é interposto, mas o tribunal entende que houve um equívoco quanto à espécie recursal que tenha sido interposta. Por exemplo, acontecia muito lá no CPC de 73, tinha algumas situações em que eu não sabia se o caso era de apelação ou se o caso era de agravo do instrumento. Havia uma dúvida objetiva, né? Então, essa dúvida objetiva, eu não sabia se o recurso era um ou se o recurso era o outro. Tinha isso, o sistema tinha essas falhas. Né? Por exemplo, sentença parcial. Olha que interessante, deixa eu fazer esse breve contexto para vocês entenderem, contexto histórico. No CPC 73, se você pediu lá dano moral, dano estético e dano material, 3 pedidos, e um deles ficasse incontroverso. Por exemplo, o réu não questionou o dano material. Esse pedido é incontroverso. Sendo incontroverso, o juiz hoje ele pode dar uma sentença que a gente chama de sentença parcial. E dessa sentença parcial, o CPC atual solucionou. Falou, olha, cabe agravo de instrumento. Você não se conformar, o juiz sentenciou, mandou pagar o dano material que eu não questionei, né? Dessa decisão cabe agravo do instrumento. Porque o próprio CPC está falando, cabe agravo. Só que no de 73 havia uma dúvida. Ué, mas peraí, se a sentença cabe apelação. Sentença cabe apelação. E o juiz sentenciou. Uma parte do pedido, mas sentenciou. Eu vou apelar? Aí vem um outro e fala o seguinte, mas peraí, o processo ainda continua. O processo está continuando com relação ao dano moral e dano estético. É só o dano material que o juiz sentenciou. Com relação ao dano moral, ele mandou produzir provas, marcou audiência, né? E tal. O processo segue.
Então, não é apelação, é uma decisão interlocutória que o juiz deu. Se é uma decisão interlocutória, você vai ter que agravar. Olha o panorama dessa decisão parcial, essa sentença parcial. Cabe agravo, porque é uma decisão interlocutória, ou cabe apelação, porque porque é sentença, e da sentença cabe apelação. Então, perceba, a doutrina e também a jurisprudência dividia. Você tinha autores que falavam, não, é agravo, e o outro falava, não, é apelação. E o seu prazo está correndo, meu amigo, você precisa questionar essa decisão. Qual recurso você vai interpor? Porque se você errar o recurso, então com o recurso equivocado, é inadmitido. Eles nem vão ler, se você tem ou não tem razão. Aliás, é o nosso próximo assunto, já vou até abrir aqui, ó. Ó, juízo de admissibilidade. Olha aí o slide. Admissibilidade. O primeiro que nós vamos analisar, cabimento. Cabimento. Então aqui o tribunal analisa a pertinência, se você entrou com o recurso correto. É uma questão que nós vamos analisar no nosso próximo tema. Então, se você errar o recurso, é inadmitido. Ok? Entenderam esse panorama da inadmissão? Então, o que é a fungibilidade? A fungibilidade ela foi criada para o tribunal, verificando que você entrou com uma apelação, mas o tribunal entende que é agravo. Você entrou com apelação, o tribunal entende que é agravo. O tribunal, ao invés de inadmitir o seu recurso, porque você entrou com o recurso errado, o tribunal vai lá e converte o seu recurso, que ele entende que é errado, converte no recurso que o tribunal entende que é o correto. O que é a ideia de fungibilidade? Lembra lá do direito civil? A ideia de substitutividade. Se eu devo para o Robson R$ 50, tanto faz eu pagar uma nota de 50, 5 de 10, 10 de 5. O que você busca é o adimplemento, né? Que seja paga a dívida. Ora, quando você interpõe um recurso, você está impugnando uma decisão judicial. O que você quer é que aquela decisão seja revista. Então, tanto faz para você se aquilo vai ser apelação, se vai ser agravo. Você tanto faz. Mentalizou? Então, nós tínhamos no sistema, ainda temos, às vezes, o sistema não é perfeito, situações em que você vai ficar na dúvida. O recurso é o recurso tal, é o X ou é o Y? Caso isso aconteça, então você pode pedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Fungibilidade. Então, então, fungibilidade é a possibilidade que nós temos no sistema do tribunal receber um recurso pelo outro. Você interpôs um recurso, o tribunal entende que aquele recurso não é o correto, e o tribunal recebe como outro recurso. Por isso que eu falo a expressão conversão. O tribunal converte. Ele converte um recurso que era até então incorreto no recurso que o tribunal entende que é o correto. Tá? Então, nós temos no sistema agora de 2015, né, no Código de 2015, nós temos algumas situações em que o tribunal, o próprio código, melhor dizendo, já dá essa solução. O próprio código já fala, olha, se você interpuser embargo de declaração no tribunal, e o tribunal entender que é agravo interno, o tribunal vai lá e converte. Você interpôs um recurso, embargo de declaração, mas o tribunal entende que é agravo interno. Nós vamos ver a hipótese de cabimento do agravo interno. Então, o que o tribunal faz? Ele já recebe os embargos, ao invés, os embargos que você interpôs, ele recebe como agravo. Essa fungibilidade, ela está prevista no artigo 1024, parágrafo 3º. Nós vamos ver isso no momento certo. Então, é possível, né, que o tribunal, então, receba embargo de declaração como agravo interno. Isso é o que a gente chama de fungibilidade típica. O que é típica? Está prevista no sistema. Isso está previsto no sistema. Né? Então, só que tem um porém.
que você precisa mentalizar. É o seguinte: os recursos têm formas próprias de interposição. E tem até argumentação própria. Caso haja a aplicação desse princípio da fungibilidade, ou seja, caso o tribunal converta um recurso em outro e precise fazer adaptações, porque a argumentação dos embargos é diferente da argumentação do agravo. Até comentei aqui com vocês, os embargos de declaração, você está questionando omissão, obscuridade ou contradição. O agravo interno é a decisão contra a decisão do relator, né? Então, são propósitos diferentes. Então, caso se verifique que há uma discrepância de fundamentação, de argumentação, ou de estrutura de um recurso para o outro, e o tribunal quer converter, o tribunal vai converter um recurso no outro. O relator, que é quem conduz o recurso, o relator deve mandar adaptar o recurso no prazo de 5 dias. Vamos dar um exemplo. Lá no Tribunal de Justiça de Minas, você interpôs os embargos de declaração, alegando, por exemplo, uma omissão. O relator verifica, olha, isso aqui não é caso de embargos. Isso aqui ele está querendo discutir o mérito, então isso aqui, na verdade, isso aqui é agravo interno. Está querendo questionar a minha decisão quanto ao mérito. Né? Aí o relator fala, eu vou converter esses embargos de declaração, vou converter em agravo interno. Com base no artigo 1024, parágrafo 3º. Vou aplicar a fungibilidade. Né? Vou substituir um recurso pelo outro. Vou converter um recurso em outro. Eu gosto mais da conversão. A palavra conversão. Então, só que, como tem diferença de argumentação, então eu vou intimar o recorrente para que o recorrente adapte o seu recurso. Ou seja, que ele apresente uma nova argumentação, uma nova roupagem. Uma roupagem não dos embargos, que o relator entende que não é cabível, mas sim com a roupagem do agravo, que é o recurso que o relator entendeu que é o cabível. Ok? Então, essa é uma possibilidade de conversão, de fungibilidade, que está previsto na lei. Tá? Tudo bem até aqui? Acompanharam? A outra, tem outra hipótese também que está prevista em lei. Outra hipótese está prevista em lei, que é a do recurso especial e do recurso extraordinário. Como vocês bem sabem, o recurso especial, a fundamentação dele, quando houver violação negativa de vigência, a lei federal. E o recurso extraordinário é quando houver violação negativa de vigência, a Constituição Federal. E às vezes acontece do recorrente, ele interpor um recurso extraordinário para o Supremo, alegando, por exemplo, ele negou vigência à lei tal. A lei tal. E isso viola o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, você sabe, está previsto na Constituição, no artigo 5º, né, e vários, né? Por exemplo, na direito administrativo está no 37, no direito tributário está lá no 145, 146 da Constituição, né, que fala da necessidade da observância da lei, né, ninguém será obrigado a deixar de fazer isso na virtude de lei, então precisa da legalidade. Então aí o cara vai interpõe recurso extraordinário para o STF alegando violação do princípio da legalidade, sendo que na verdade houve negativo de vigência ou contrariedade à interpretação de uma lei. Aí o STF fala o seguinte, olha, por violação reflexa à Constituição, esse caso ele entende que é uma violação reflexa, a Constituição ele fala que não cabe recurso extraordinário. E aí? Seu recurso extraordinário vai ser inadmitido. O STF entende que não é cabível. Você está alegando negativa de vigência de uma lei, meu amigo? Você está alegando contrariedade à interpretação de lei? Você tem que ir para o STJ. Você não tem que ir para o STF. E aí, ele vai inadmitir, então, meu recurso extraordinário?
Então, casos como este, o que o STF faz? Para salvar, a fungibilidade, bem na verdade, grosso modo, ela permite um salvamento do recurso que você interpôs, que é incorreto, convertendo um recurso que o tribunal entende que é correto. Então, o que o STF manda fazer nesse caso? Converter o extraordinário, que é o que você interpôs, no recurso especial, que é o que o STF entende que é o correto. Então, é como se o tribunal estivesse te dando uma segunda chance, falando assim, o doutora, você interpôs o recurso errado. Aqui, não, esse caso não é recurso extraordinário para o STF. Esse caso aqui é de recurso especial para o STJ. Por que você não interpôs recurso para lá? Então, vou converter. Estou convertendo, aplicando a fungibilidade, o princípio da fungibilidade, que é a ideia de conversão, do tribunal receber um recurso pelo outro. Então, ele manda, o STF vai mandar converter o recurso especial, o recurso extraordinário que você interpôs, no recurso especial. Ok? Só que tem diferença de fundamentação. Porque no STF você alega fundamentação constitucional e no STJ fundamentação legal. Então você também tem que ser intimado, o recorrente tem que ser intimado, para fazer a adaptação do recurso. Apresentar a argumentação condigna, né? A argumentação idônea. Percebam, isso está previsto no 1032. O 1032 fala disso que eu acabei de explicar, da conversão do um recurso no outro, né? Então, porque no sistema anterior era considerado erro grosseiro essa situação, né? Então você precisa fazer uma complementação, né? Então, essa é uma prerrogativa no sistema. Desculpa, eu errei o artigo. A conversão do RE em RESP está no artigo 1033. O 1024, desculpa, 1032, é muito artigo, né? O 1032 é sobre a conversão em RESP em RE. Ou seja, você interpôs um RESP para o STJ, só que ao invés de você discutir questão legal, você discutiu questão constitucional. Aí o STJ também pode fazer o mesmo. Falar, o doutora, aqui não é o caso de recurso especial. Aqui é o caso de recurso extraordinário. Você tem que debater isso lá no STF, não é aqui. Nós somos os guardiães, né, da interpretação da lei federal e não da Constituição. Da Constituição é o Supremo. Então, converte, tá? Converte. Então, no sistema anterior, se você errasse o recurso, interpusesse um recurso especial, sendo que era recurso extraordinário, ou interpusesse um recurso extraordinário, sendo que era recurso especial, isso era chamado de erro grosseiro. Isso era considerado erro grosseiro, o seu recurso era inadmitido. Na hora, porrada, você tomava, né? Então, esses dois artigos são muito importantes porque ele te permite a convertibilidade, né? Então, você interpõe um recurso especial, mas se o STJ entender que a matéria é constitucional, ele aplica a fungibilidade, converte o recurso especial em recurso extraordinário, né? Intima o recorrente para adaptar o recurso, né? Porque também tem uma questão muito importante. Para o STF, você precisa da repercussão geral, sendo que no STJ não precisa. Então, quando ele vai converter também, do caso do RESP em RE, quando ele converte recurso especial em recurso extraordinário, ele precisa intimar o recorrente para fazer o seguinte, a repercussão geral. Porque é um requisito que só existe pro recurso extraordinário. Então, e é claro, né, também tem que abrir de novo a oportunidade, né, tem que abrir oportunidade também para a parte contrária, o recorrido, para que ele possa apresentar, exercer o seu contraditório por meio da apresentação das contrarrazões. Contrarrazões. Ok? Entenderam isso, meus caros? Entenderam isso? Então,
fungibilidade, convertibilidade de um recurso em outro. Essas três hipóteses que eu narrei, ó, recapitulando, conversão de embargos em agravo interno, recurso especial em recurso extraordinário, ou recurso extraordinário em recurso especial, isso é o que a gente chama de fungibilidade típica. Por que é típica? Porque está previsto na lei. Na lei. Tá? Então, isso está previsto aonde? Os artigos que eu citei para vocês. 1024, parágrafo 3º, 1032 e o 1033. Certo? Pois bem. Nós temos também a chamada fungibilidade atípica. O que é a fungibilidade atípica? É como se fosse uma abertura do sistema para eventuais hipóteses não pensadas. Eventuais situações que, olha, estamos na dúvida aqui, é o recurso, é o X ou é o Y? Então pode ser que surjam situações em que você não sabe se o recurso é um ou se o recurso é outro. E aí, então, permite o sistema essa conversão do recurso, então, incorreto, na visão do tribunal, é sempre na visão do tribunal. Que o recurso que você interpôs é o que você acha que é o correto. Mas se o tribunal pensar que esse recurso está errado, é possível pedir a conversão, a fungibilidade, aplicar a fungibilidade? Se for alguma situação não prevista em lei, você vai pedir a aplicação da fungibilidade, mas você tem que obedecer alguns requisitos. Primeiro, você tem que fazer tipo uma averiguação na doutrina, né? Uma pesquisa mesmo, na doutrina ou na jurisprudência, para verificar se tem alguma dúvida acerca de qual recurso interpor. Era o que a gente fazia no sistema de 73. Ou seja, até 2016 a gente fazia isso. Verificava se tinha dúvida acerca da interpretação da lei. Igual esse exemplo que eu te falei da apelação à sentença parcial. Tinha uma sentença parcial, você fala, isso é apelação ou é agravo? Aí que a gente fazia, olha, o fulano de tal fala que é apelação. O Beltrano fala que é agravo. Ixi, e agora? Qual recurso não vamos interpor? Né? Então, a gente trazia para o processo falando essa divergência. Ou às vezes até o próprio tribunal tinha divergência, viu? A gente falava, a Câmara tal fala que é agravo, a outra Câmara fala que é apelação. Então, nós temos uma dúvida objetiva. Né? Então, isso é importante porque você trazendo... Eu até fazia um quadrinho. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu fiz um quadrinho falando, ó, fulano fala isso, cabe esse recurso, o Beltrano fala, cabe o outro. Aí eu verifiquei que no tribunal também tinha divergência, aí eu pus outro quadrinho falando, ó, a Câmara tal fala que cabe esse recurso, a outra Câmara fala que cabe esse outro recurso. Por quê? Você tem que provar que tem essa dúvida objetiva, né? Que a lei é a técnica. A lei tem falhas. A lei não é perfeita, né? Então, por quê? Porque a partir do momento que você fala que tem uma dúvida objetiva, a doutrina diverge, a lei é a técnica, a lei tem falhas, você está tirando o seu da reta. Você está dizendo o seguinte, olha, eu não estou cometendo um erro grosseiro. Eu não estou. Eu sei que cabe apelação, ou cabe agravo, né? Mas aqui, nesta hipótese, há uma dúvida. Nesta situação, há uma dúvida sobre se é o recurso X ou se é o recurso Y. Porque é extremamente importante você não cair no erro grosseiro. O erro grosseiro não é perdoável. Igual agora, como eu disse, esse CPC atual, 2015, ele solucionou essa dúvida. Falando o seguinte, o juiz deu uma sentença parcial, decidiu uma parte do mérito, a outra parte continua o desenvolvimento da atividade probatória. O processo está continuando com relação à outra parte, certo? O CPC atual falou, essa decisão cabe a agravo de instrumento. Se você vai lá e interpõe a apelação, meu amigo, erro grosseiro. Grosseiro. Então, inadmitido. Ó, corta a sua cabeça.
né? Erro grosseiro, se você interpuser a apelação hoje. Mas até 2000, a entrada em vigor desse código, não era não. Havia uma divergência considerável na doutrina. Aí o que eu fazia? O que você fazia? Você interpõe. Eu acho que é agravo. Então você interpõe um agravo, de instrumento, abre esses quadrinhos aí, falando, ó, fulano fala que é apelação, outro fulano fala que é agravo, a Câmara fala que é apelação, outro fala que é agravo. Faz essa questão, fala, olha, então a falha no sistema não é erro grosseiro. E aí você pede para o magistrado, então, para o relator, falar o seguinte, olha, eu interpus o agravo, mas caso Vossa Excelência entenda que não é o caso de agravo, é o caso de apelação, então que aplique o princípio da fungibilidade. Que converta, então, este agravo que eu interpus no recurso de apelação. Converta. Converta um no outro. Ok? Porque o que você quer é que o seu recurso seja analisado. Você quer é que ele não seja barrado por uma questão técnica, uma questão formal. Então a fungibilidade existe, então, para dar essa oxigenação no sistema. Oxigenar o sistema. O sistema não é perfeito, óbvio. O sistema vai ter falha. Vai. Né? Então, isso é muito interessante. Um outro ponto, né, que eu acho que não precisava nem ser dito, né, é a ausência de má-fé. Então, lembrando que a boa-fé ela é presumida, né? Então você tem que demonstrar, falar o seguinte, olha, né, estamos de boa-fé, a boa-fé é presumida, porque se verificar que há má-fé, então também não pode aplicar o princípio da fungibilidade, não pode fazer essa conversão, tá? Olha, o STJ fala que ele traz a ideia, né, de que do recurso manifestamente incabível, né? Então, o recurso manifestamente incabível é quando o legislador fala expressamente que, olha, nessa situação é o recurso tal, né? Então, você tem algumas situações que às vezes pode te trair, né, que você pensa que, ó, da sentença cabe apelação, mas às vezes a lei fala que cabe agravo, né? Vocês estão, por exemplo, no sexto período, falência. Vai ter situações lá, a sentença que decreta falência. Você está diante de uma sentença. Mas se decretar falência, cabe agravo. Então, cuidado aí, né? O professor de processo chega e fala, olha, sentença cabe apelação. Aí o professor de falência, né, de direito empresarial, fala, olha, a sentença que decreta a falência cabe agravo de instrumento. O seu professor de falência não está errado. Não. Porque a lei de falência fala que naquela situação, a sentença que decreta a falência, ela não é impugnável por apelação, ela é impugnável por agravo. Então é a lei que está dizendo. Né? Então, se você interpuser uma decretação de falência, você interpuser a apelação, erro grosseiro. Erro grosseiro. Porque a própria lei está dizendo, olha, meu amigo, é agravo aqui, viu? Outra decisão que nós temos também, que cabe agravo, que pode te trair, você tem que tomar cuidado, na liquidação de sentença. Por exemplo, nas sentenças ilíquidas, né? Sentença ilíquida é aquela que não fixa o quantum debeado, né? O quantum devido. Vamos dar isso em execução. Então, aí você tem que instaurar um incidente chamado de liquidação de sentença. E nesse incidente, vamos só apurar valores. Não se discute se deve ou se não deve. Isso já está acertado. Apenas vamos discutir valores. Por exemplo, você vai trazer recibo. Eu trouxe aqui os recibos de despesas médicas, de medicamento. Fiz lá 2 cirurgias, né? Quanto que deu isso? Você traz esses documentos, apura o valor, e o juiz, por sentença, né? Ele diz, olha, o valor, então, aqui é de tanto, né? Vamos supor lá, 40 mil reais. Então, ele decide o valor por sentença desse incidente. Não, precisamos de perícia para chegar no valor. Ok, faz a perícia, né? Depois, a partir do laudo pericial, o juiz, por sentença, fala, olha, o valor, então,
a ser executada o valor de tanto. Desta decisão, a sentença que fixa os valores na liquidação de sentença, essa sentença ela é recorrível por agravo. Agravo, né? De instrumento. Então, você vai ter situações que o sistema vai te trair. Por isso, você tem que tomar muito cuidado, né? Quando você estiver falando de procedimento especial, igual falência, né? Dá uma lida na lei. Aliás, uma dica: sempre que estiver diante de um procedimento incomum, é uma ação popular, leia a lei. É uma ação civil, leia a lei. Né? Porque, às vezes, o sistema mesmo chega e fala, olha, nessa situação, não é o recurso normal, é o recurso tal. Tá? Então, isso pode acontecer. Tá? E para você não cair no erro grosseiro, no recurso manifestamente incabível, que vai ser inadmitido. Então, o recurso manifestamente incabível, por que eu estou falando disso? Quando ele é manifestamente incabível, o tribunal ele não aplica a fungibilidade. Ele vai bater na sua cabeça. Vai. Recursos, eles são muito rígidos. É incrível, cara. Os caras, às vezes, inventam. É o que a gente chama de jurisprudência defensiva, né? Que deveria chamar a jurisprudência ofensiva, que ofende direitos fundamentais. O que é isso? É quando os caras criam requisitos de admissibilidade que não existem. Não estão previstos em lei. Eu vou voltar nesse assunto, né? Então, infelizmente, isso acontece, né? Por isso que o sistema agora tem o chamado princípio da primazia do julgamento do mérito. O tribunal ele não pode ficar se pegando em picuinha formal para deixar de conhecer seu recurso. Ele tem que primar da primazia, preponderância para o julgamento do mérito, julgamento da causa. E se tiver vícios ou falhas, o tribunal determina, agora ele tem que determinar que você faça o saneamento, né, a correção, né, da falha ali apontada, tá? Então, é uma questão interessante. Vamos falar sobre isso mais para frente. Ok? Então, entenderam aí a fungibilidade? É bem interessante, né? Eu vou, pelo adiantar da hora, eu vou deixar o princípio da reformácia impégios para depois. Vou falar aqui da complementariedade e da consumação, que são mais simples, bem simples, é fácil de explicar, tá? Então, eu vou fazer aqui uma inversão, vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Deixa eu pôr para baixo, ó, até pus para baixo, deixa por último aí. A proibição da reformácia impede. Então, vou falar o princípio agora da complementariedade, que é bem simples, bem tranquilo. Na verdade, houve um erro aqui, né? Como eu disse, ele deveria chamar o princípio da não complementariedade. Porque a ideia é a seguinte: quando você interpõe um recurso, né? Então você coloca ali uma tese, né? Então, e quando você está fazendo recurso, você tem o dever de apresentar ali todos os fundamentos do recurso, não é isso? Num único ato. Qual ato? No recurso que você está fazendo. Né? Você tem que apresentar de toda a argumentação jurídica possível ali, né, para se questionar aquela decisão. Recurso é meio de impugnação de decisão judicial. Então, num ato só, lembra da unirrecorribilidade, né? Num ato só você tem que apresentar, então, toda a argumentação jurídica possível. Então, todos os argumentos possíveis devem ser citados em um único recurso, ok? E esse princípio proíbe a complementação recursal. Por isso que eu digo que deveria se chamar princípio da proibição à complementação, né? Coloca aí no seu caderno, né? E o princípio da complementação deveria se chamar princípio da proibição à complementação, né? Então, nós vamos ver alguma exceção. Nós temos exceções, né? Claro, sempre tem, né? Mas quando eu for falar sobre embargos de declaração, eu não vou entrar nisso agora, mas é possível que, quando você interpuser um embargo de declaração, o ponto omisso
afete sobremaneira, né, o, tudo que foi decidido, né? Porque o propósito dos embargos, a princípio, é só omissão, obscuridade ou contradição, ou seja, questões formais. É como se fosse fazer ajustes na decisão, alguns ajustes, né? Não se permite ali que você dê um cavalo de pau, molde totalmente a sorte, né? A ação foi julgada procedente e com os embargos você buscar ela ser julgada improcedente. Não tem esse propósito, os embargos, como regra. Mas percebam, nós temos situações, imagina, eu aleguei prescrição, aleguei pagamento, a dívida está paga já, está aqui o recibo, e o juiz ignora o recibo, o juiz não viu, não analisou o recibo, e me condenou a pagar. Meu amigo, me condenou a pagar uma dívida já paga? Eu aleguei prescrição. Liguei prescrição e se a dívida está prescrita, como é que o juiz vai me condenar a pagar a dívida prescrita? Aí vem lá aquela sentença, né? Julgo a ação procedente para condenar o réu a pagar tanto, mais juros, honorários, aquela coisa. Você vê aqui, como, né? Enfim, o que você vai fazer? Entra com embargo de declaração. Alegando o quê? Omissão. Omissão o quê? Na análise da tese da prescrição. Omissão na análise da tese do pagamento. Desses dois exemplos que eu dei aqui. Ora, ele analisando isso, meu amigo, ele vai ter que mudar substancialmente a decisão. Totalmente. Se a ação era procedente, agora ela é improcedente. Então, eu vou voltar a falar sobre isso na aula de embargos. Tá? Esse mecanismo a gente chama de efeito infringente. Olha que perigo das palavras, né? Agora há pouco eu estava falando de embargos infringentes. Então, nós temos também o efeito infringente. Eu não gosto desse nome, justamente por essa confusão que pode dar efeito com embargos infringentes. Eu prefiro efeito modificativo. Prefiro a expressão efeito modificativo, que é melhor. Tá? Mas calma. Eu vou voltar, então, a falar sobre isso lá na aula de embargos. Aí a gente aprofunda, tem uns detalhes aqui, que aí eu vou entrar nessa questão da complementação. Tá bom? A gente volta a falar, então, sobre esse tema. Que aqui nós estamos só na teoria geral, né? Teoria geral, tá? Bom, e o último princípio aqui, para a gente falar, eu vou falar hoje, então, e vou encerrar, é o da consumação, certo? E vou deixar o da reformácia impégios, por causa do adiantar da hora, eu vou deixar o da reformácia impégios, então, para a próxima aula, ok? Pois bem, a ideia de consumação é uma ideia bastante simples, né? A ideia de preclusão consumativa, né? Então, ela é ligada ao ato de interposição em si do recurso, né? Então, ou seja, não se admite interposição de sucessivos recursos em face de uma mesma decisão, né? Então, ela é como se fosse o anverso da unirrecorribilidade, né? Então, se você errou na interposição do recurso, não é possível, então, chegar e falar assim, devolve aqui para mim, né, cancela esse ato, eu entrei eu interpus aqui, eu errei de arquivo, imagina, você vai fazer um upload lá, agora no PJE, né, você tá lá, você tem o PJE, e você seleciona as pastas, né, e vai fazendo upload, aí depois aparece um Vzinho, né, assim, eu fiz agora segunda-feira um recurso, né, um agravo interno lá no TRF, aí dá o Vzinho, depois você clica em assinar, né? E aí protocola, né? Aí imagina que eu equivoquei, errei de arquivo. Igual eu tive que antes o processo escrito era muito mais difícil você errar, né? Porque você está ali lendo, né? Você está vendo o que está sendo protocolado. Agora, no PJE, pensa nisso, né? Você faz um upload do arquivo errado, que era, por exemplo, de um outro processo, que tem cliente que enrola a
pedaço, né, meu amigo? Tem cliente que tem recurso na vara tal, ação na outra vara, enfim, né? Então, há uns 10 anos atrás, eu tive um cliente que ele tinha um monte de ações, um monte de recursos. Aí, imagina, você sobe o recurso errado. Nesse caso, era para fazer uma apelação. Aí eu mandei lá um RESP, que era de outro caso, mas é com o mesmo nome, do mesmo cliente, do mesmo, né? Então, eu tive esse cliente que ele tinha mais de um processo contra a mesma parte. Era um perigo, né? Teve um outro, né? O cara era fazendeiro, aí ele tinha ação civil pública do Ministério Público de Minas e tinha outro Ministério Público de São Paulo, porque ele tinha uma fazenda em São Paulo e outra fazenda aqui em Minas. Aí só mudava assim, MP, SP, MP, MG, né? Mas eram idênticas as causas, né? A supressão de área de preservação permanente, reserva florestal, aquela coisa toda, né? Então, só mudava o nome, então, né? Uma letra, aliás, né? MP, MG, então o G e, não, desculpa, duas letras, né? MG e o SP, né? Então, para você fazer uma confusão hoje em PJE, é um perigo. Você tomar muito cuidado. Se você subir o recurso errado, né, o arquivo errado, é a mesma coisa que falar assim: olha, eu tenho que mandar para o Murilo hoje o trabalho dele. Aí você manda o do Rubens. Você manda o arquivo errado. Né? Consumativa, preclusão consumativa. Né? Então, você consumou o ato. Então, o seu recurso vai ser inadmitido, obviamente, porque você fez bobagem. Tá? Então, você não pode chegar lá e falar: excelência, me desculpem, eu mandei o arquivo errado. Né? Essa apelação não era uma apelação, isso aqui era de outro caso. Eu era para ter feito um agravo, que mandado um agravo para Vossa Excelência, mas eu mandei o arquivo errado. Preclusão consumativa. Então, é essa ideia aqui, né, de princípio da consumação. Você consumou o ato, então o ato, você já exerceu o seu direito. Então, se você exerceu o seu direito de forma equivocada, como diz o outro, né, azar o seu, meu amigo. Azar o seu. Ok? Então, era isso, tá?